Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News, que passa a transmitir a partir de agora a oração do Ângelus guiada pelo Papa Francisco, neste domingo, 9 de julho, 14º domingo do Tempo Comum. Com vocês nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. E uma saudação a todas as emissoras de rádio e televisão que a partir deste momento estão sintonizadas conosco e a todos os nossos internautas que nos acompanham através do nosso site e dos nossos canais no YouTube e no Facebook. Sejam bem-vindos a esta transmissão. Vemos a câmera que está enquadrando a janela, de onde daqui a alguns minutos o Papa Francisco então vai rezar com os fiéis na Praça São Pedro, a oração do Ângelus. Olha, os fiéis agora que estão enfrentando um fortíssimo calor, pois é, estamos falando aí de 35 graus mais ou menos na Praça São Pedro e a máxima prevista para hoje é de 37 graus, estamos em pleno verão. Então vocês podem imaginar o sacrifício de muitos aí que estão na praça para rezar com o Papa, e muitos não vemos porque estão refugiados, digamos assim, nas sombras que tem na praça, nas colunatas, enfim, porque o calor é realmente muito forte. Nós brasileiros estamos acostumados, mas certamente há muitos turistas vindos de países mais frios que sofrem com este forte calor. Mas, por outro lado, é a única oportunidade para ver o Papa, para rezar com ele, já que neste mês de julho estão suspensas todas as audiências. É mês de férias na Itália, as escolas estão fechadas e, portanto, então se interrompem as audiências do Papa. A exceção será no domingo, dia 23 de julho, em que Francisco vai então presidir a missa no terceiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos na Basílica de São Pedro. A cidade de Roma, nesta ocasião, fica praticamente esvaziada de moradores. Há somente os turistas, porque o litoral também fica aqui pertinho. São cerca de 30, 40 quilômetros aqui de Roma. E nesses dias, então, as praias ficam tomadas, sobretudo nos finais de semana. Mas temos aí muitos corajosos que estão sob esse sol forte esperando o Papa Francisco. Vemos as bandeiras, inclusive, do Brasil, da Polônia e muitas bandeiras da Ucrânia. E mesmo de férias, digamos assim, o Papa não deixa de acompanhar as notícias mundo afora. Ontem, por exemplo, foi dia de recordar os 10 anos da primeira viagem do seu pontificado. O Papa que foi à ilha de Lampedusa, que fica aqui no extremo sul da Itália. Francisco quis manifestar diretamente a sua solidariedade aos migrantes. As cortinas se abrem, então vamos aguardar para acolher o Papa Francisco, que é aplaudido pela multidão e retribui também saudando. Vamos então ouvir as suas palavras. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje o Evangelho propõe uma oração muito bela de Jesus, que se dirige ao Pai dizendo: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mas de que coisas está falando Jesus? E ainda, quem são esses pequeninos aos quais essas coisas foram reveladas? Vamos nos deter sobre isto, sobre as coisas pelas quais Jesus louva o Pai e sobre os pequeninos, que sabem acolhê-las.
essas duas coisas. Primeiro, as coisas pelas quais Jesus louva o Pai. Pouco antes, o Senhor recordou algumas de suas obras. Os cegos voltam a ver, os leprosos são purificados, aos pobres é anunciado o Evangelho. E revelou o significado, dizendo que são os sinais do agir de Deus no mundo. A mensagem, então, é clara. Deus se revela libertando e curando o homem. Não vamos esquecer disto. Deus se revela libertando e curando o homem. E o faz com amor gratuito, um amor que salva. Por isso, Jesus louva o Pai, porque a sua grandeza consiste no amor e jamais atua fora do amor. Mas esta grandeza no amor não é compreendida por quem tem a presunção de ser grande e constrói um Deus à própria imagem, um Deus poderoso, inflexível, vingativo. Em outras palavras, esses presuntuosos não conseguem acolher Deus como Pai, que está cheio de si. Orgulhoso, preocupado somente com os próprios interesses. Esses são os presuntuosos, convencidos de que não precisam de ninguém. Jesus cita a propósito os habitantes de 3 cidades ricas do tempo, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, onde realizou muitas curas, mas cujos habitantes ficaram indiferentes à sua pregação. Para eles, os milagres foram só eventos espetaculares, úteis para fazer notícia e alimentar as fofocas. Terminado o interesse passageiro, os arquivaram, talvez para se ocupar de qualquer outra novidade no momento. Não souberam acolher as grandes coisas de Deus. Segunda coisa, os pequeninos, ao invés, sabem acolhê-las. E Jesus louva o Pai por elas. Eu te louvo, diz, porque revelastes o reino dos céus aos pequeninos. Louva pelo simples, que tem o coração livre da presunção e do amor próprio. Os pequeninos são aqueles que, assim como as crianças, se sentem necessitadas e não autossuficientes, abertas a Deus e se deixam maravilhar pelas suas obras. Eles sabem ler os seus sinais, maravilhar-se pelos milagres do seu amor. Eu pergunto a cada um de vocês, e também a mim, nós sabemos nos maravilhar das coisas de Deus? Ou a gente aceita assim como coisas passageiras? Irmãos e irmãs, a nossa vida, se pensarmos, é repleta de milagres. É cheia de gestos de amor, sinais da bondade de Deus. Diante deles, porém, também o nosso coração pode permanecer indiferente e se tornar habitudinário, curioso, mas incapaz de se maravilhar, de se deixar impressionar. Coração fechado, um coração blindado. Isso não entra a capacidade, não tem a capacidade de maravilhar-se. Impressionar é um belo verbo que traz à mente a película do fotógrafo. Eis a atitude justa diante das obras de Deus. Fotografar na mente as suas obras, para que se imprimam no coração, para depois revelá-las na vida através de muitos gestos de bem, de modo que a fotografia de Deus Amor se torne sempre mais luminosa em nós e por meio de nós. E agora nos perguntemos, cada um de nós, na maré de notícias que nos submergem, eu, como nos mostra Jesus hoje, sei contemplar as grandes coisas que Deus realiza? Aquilo que Deus realiza? Deixo-me maravilhar como uma criança com um bem que silenciosamente transforma o mundo? Perdi a capacidade de me maravilhar? E louvo o Pai todos os dias por suas obras? Que Maria, que exultou no Senhor, nos torne capazes de nos maravilhar com o seu amor e louvá-lo com simplicidade.
concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo annunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. O Papa agora saúda, então, os inúmeros peregrinos. Vamos ouvir as suas saudações. Queridos irmãos e irmãs, com dor, tomei conhecimento que novamente foi derramado sangue na Terra Santa. Faço votos de que as autoridades israelenses e palestinas possam retomar o diálogo direto para acabar com a espiral de violência e abrir caminhos de reconciliação e de paz. Hoje se celebra o Domingo do Mar, dedicado a quem trabalha nos navios, nos portos, no ambiente marítimo. Agradeço os marinheiros que preservam o mar de várias formas de poluição, além do seu trabalho, e tiram do mar toda a sujeira que nós jogamos, o plástico. Uma vez, os marinheiros, pescadores de São Benedetto del Tronto me disseram que das toneladas de plásticos que tiraram do mar. E vimos recentemente no programa Sua Imagem essas imagens. Agradeço aos capelães, voluntários do Apostolado do Mar e confio todos a proteção de Maria Stella Maris. Também gostaria de recordar com gratidão quem atua no Mediterrâneo Saving Humans para o socorro de imigrantes no mar. Obrigado, muito obrigado, irmãos e irmãs. E agora o Papa então saúda os romanos e peregrinos que, não obstante o calor de julho, estão aqui na praça. Estou feliz de saudar de modo especial as escoteiras e os estudantes de Lviv, na Ucrânia. Eu os abençoo, que estendo aos seus queridos e ao povo tão martirizado hoje.
E vamos rezar por esse povo que sofre tanto. E saúdo os poloneses e recordo a peregrinação que se realiza hoje ao Santuário de Jasna-Góra, em Częstochowa. Saúdo os jovens do movimento Regnum Christi que fazem barulho. Os escoteiros de Módica, o coral de Agrigento, os jovens da Diocese de Pistoia. E agora gostaria de anunciar que no dia 30 de setembro vou realizar um consistório para a nomeação de novos cardeais. A proveniência expressa a universalidade da Igreja, que continua a anunciar o amor misericordioso de Deus a todos os homens da terra. A inserção dos novos cardeais na Diocese de Roma também manifesta o elo da sede de Pedro com as igrejas particulares em todo o mundo. Eis o nome dos novos cardeais. Prevost, Gugerotti, Monsenhor Víctor Manuel Fernandes, prefeito del Dicasterio para la Doctrina de la Fede. Monsenhor Emil Paul Scherrich, nuncio apostólico. Monsenhor Christophe Louis Pierre, nuncio apostólico. Monsenhor Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Monsenhor Stephen Brislin, arcivescovo di Città del Capo, Capsat. Monsenhor Ángel Sisto Rossi, arcivescovo di Córdoba. Monsenhor Luis Rueda Aparicio, arcivescovo di Bogotá. Monsenhor Gregor Rich, arcivescovo de Lodz. Monsenhor Stephen Amejo Martín Mula, arcivescovo de Yuba. Monsenhor José Cobo Cano, arcivescovo de Madrid. Monsenhor Protase Rugambua, arcivescovo Coyatore di Tábora. Monsenhor Sebastián Francis, vescovo di Penang. Monsenhor Chou Sao Yang, vescovo di Hong Kong. Monsenhor Francesco Xavier Bustillo, vescovo di Ajaccio. Monsenhor Américo Manuel Alves Aguiar, vescovo ausiliare di Lisbona. Reverendo Padre Ángel Fernández Artime, rettore maggiore dei Salesiani. Insieme ad essi unirò ai membri del Collegio Cardinalizio due arcivescovi. Mais dois arcebispos e um religioso também vão entrar no Colégio Cardinalício. Monsenhor Agostino Marchetto, nuncio apostólico. Monsenhor Diego Rafael Padrón Sánchez, arcivescovo emerito de Cumaná. Padre Luis Pascual Dri, cappuccino, confessore nel santuario di Nostra Senhora di Pompei, Buenos Aires. Vamos rezar pelos novos cardeais, para que, confirmando a sua adesão a Cristo, sumo sacerdote misericordioso e fiel, me ajudem no meu ministério de bispo de Roma, pelo bem de todo o santo povo fiel de Deus. Desejo a todos vocês um bom domingo e, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e arrivederci, até logo. Então, com surpresa, o Papa Francisco anuncia novos membros do Colégio Cardinalício, um novo consistório no dia 30 de setembro. Não temos nenhum brasileiro nesta lista, mas temos sim o português, o bispo auxiliar de Lisboa, Dom Américo Manuel Alves Aguiar. É o único lusófono, digamos assim, desta lista do Papa Francisco. São 18 novos membros e mais 3 arcebispos. Entre eles, o reitor mor dos salesianos. O Papa, então, escolheu alguns nomes
da Cúria Romana como prefeito do Dicastério para os Bispos, do Dicastério para as Igrejas Orientais e do Dicastério para a Doutrina da Fé. E depois, então, alguns núncios, o Patriarca Latino de Jerusalém, o Arcebispo de Cidade do Cabo, Arcebispo de Córdoba, de Bogotá, de Lourdes, de Juba, de Madrid, de Tabora, Penang, de Hong Kong, de Ajaccio, Lisboa, como dissemos, o reitor-mor dos Salesianos e mais 2 arcebispos, Dom Agostinho Marqueto, núncio apostólico, e o arcebispo emérito de Cumaná. E também um padre, o confessor do Santuário de Nossa Senhora de Pompei, em Buenos Aires. São os nomes escolhidos, então, pelo Papa Francisco para o próximo consistório no dia 30 de setembro. E assim, então, vamos encerrando com essa surpresa a transmissão do Ângelus deste domingo 9 de julho. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Nós voltamos no próximo domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.